teu problema não está fora de você, é só a consequência. O problema está em você. O que você colhe fora é a consequência de algo que está dentro. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã poderosíssima. Lembrando que hoje, nosso terceiro jejum dos projetos de conquistas, terceiro jejum, terceiro domingo de consagração, separação, de consagração dos nossos projetos. São 7 domingos consagrando, 7 domingos em oração. E louvado seja Deus pelas oportunidades de fazer os bons plantios. Hoje nós vamos falar sobre algo seríssimo, importantíssimo. E eu preciso que você esteja muito lúcido, muito presente. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Estude as consequências. Por que estude as consequências? Consequências são mais importantes do que as decisões. A gente fala tudo, a base é uma decisão. É verdade, mas você sabe que tem decisões boas e decisões erradas, ruins. Então, antes de tomar uma decisão, você precisa aprender a estudar as consequências, porque você viverá com as consequências e não com a decisão que tomou. É sempre com as consequências. Toda decisão tem uma consequência. Então, a gente precisa parar e estudar isso profundamente antes de qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão, eu preciso buscar todas as informações disponíveis e, principalmente, buscar na Bíblia, né? Buscar na Bíblia para saber as que deram certo e as que deram errado. Por que é tão importante a gente pensar nisso? Porque você sabe que, quer você queira ou não, parte do seu sofrimento, parte da sua dor, aonde você está, os problemas que pegou é só consequência de decisões. E às vezes a gente não pensa para tomar uma decisão, a gente não pensa na consequência. Então, muitos cristãos não ouvem a consciência. Eu sempre falo que se tem uma coisa que Deus Ele faz é se comunicar à nossa consciência o tempo todo. A voz do Espírito Santo está aí. E se, em vez disso, a gente segue o curso da maioria, o curso do grupo, você não vai dormir com o grupo depois. Você não vai dormir com a maioria depois. Você vai dormir com a consequência e com a sua consciência. Por isso que eu sempre falo uma coisa, sabe aquela história, está todo mundo fazendo? Ok, faz quem quiser, isso não é problema meu. Você viu, antigamente a gente tinha até essa argumentação, né, para os nossos pais, como os nossos filhos tiveram para nós. Muitas vezes, pai, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo, bem. Você não é todo mundo. Você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque isso não é bom para você. Então,
Eu quero que você se foque nisso, porque eu vou falar muito sobre isso aqui e vou ler muito com você. Você precisa pensar sempre antes de tomar uma decisão. Quais as consequências? Aonde isso vai me levar? Por isso que sempre paramos para orar. Porque muitas coisas eu preciso fazer assim, ó. Eu estou pronto para lidar com as consequências da decisão que eu estou tomando? E consequências que eu quero dizer é o seguinte: muitas são ruins, muitas são boas. Mas eu estou pronto para lidar com elas? Porque toda escolha vai gerar uma consequência. Qual a consequência? Eu preciso estudar quem fez a mesma escolha que eu. Qual foi o resultado dela? Pergunte a você mesmo: você tem sido responsável pela sua vida? Se você estiver à frente da sua família, de uma família, liderando pessoas, você se considera responsável? Porque quando nós somos líderes, nós não tomamos decisões pensando unicamente em nós. Nós pensamos no grupo. Nós pensamos naqueles que estão debaixo da nossa liderança. Porque se não pensarmos, tem consequências. Então eu preciso pensar. Uma decisão não afeta somente a sua vida. Uma decisão afeta também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, tudo na vida, diga comigo, é liderança. Tudo na vida é liderança. Uma liderança ruim faz tudo desabar. Pode prestar atenção numa coisa. É muito simples. Uma liderança ruim à frente de uma família, a família vai desmoronar. Uma liderança ruim à frente de um negócio, o negócio vai desmoronar. Uma liderança ruim à frente de um país, o país vai desmoronar. Porque tudo se resume à liderança. Isso é sério. Então, Deus nos deu a capacidade de liderar, começando por nós. Se eu lidero uma família, eu não posso perguntar para o meu filho como ele acha que eu tenho que liderar. Eu sou líder. Se eu lidero um grupo, eu não posso perguntar para esse grupo como você acha, qual você acha que é a melhor maneira que eu venha liderar vocês. Claro que nós estamos atentos aos retornos, né? Aos feedbacks que recebemos, mas tem coisas que nós somos líderes, nós arrastamos principalmente pela influência. Eu sempre falo isso ainda, acho que sexta-feira, eu estava dando um exemplo aqui de algumas coisas na vida, meu filho estava lembrando disso, que tem coisas que eles nem sabem o que querem, né? É igual o Vitor, quando eu achava que o Vitor era muito passivo e preguiçoso, e ele não gostava de fazer atividade física. Sempre aquela preguiça, aquele desânimo. E eu disse assim, ó, é o seguinte, você vai uma semana comigo na academia e nós vamos treinar juntos. Vai ser uma semana experimental. E nós vamos juntos, tá? Assim como todas as outras coisas que entrou na vida dele, eu fiz junto com ele. Aquela uma semana entrou dentro dele, ele nunca mais parou, se tornou uma disciplina, algo que ele incorporou na vida dele, que ele buscou melhorar, se aprofundar, entende mais do que eu, se inteirou mais do que eu. Por quê? Porque ali ele não sabia, na verdade ele achava que ele não gostava. Ele achava que ele não gostava. Porque até você realmente começar a fazer, você não sabe o que você gosta. E hoje ele não fica, é raro o dia que ele não faz.
Assim para todas as áreas da vida. Deixa eu dizer uma coisa a você: Adão nunca tocou no fruto, nem induziu a ninguém comê-lo. Mas tem um problema. Tudo terminou com Deus falando diretamente com ele, porque havia falado e dado a direção a ele. Quem era o líder? Ele. Eu dei a direção a quem? A você. Por que você comeu? Ah, foi a mulher que me deu. E aí vai, um jogando a culpa para o outro, e a mulher, mas por que você comeu? Foi a serpente, não adiantou nada. Porque tudo foi desculpa. E não amenizou, não mudou absolutamente nada. Então, o que nós vemos muitas vezes? Eu sou uma pessoa que eu vejo com os meus atendimentos, eu sou muito cauteloso com os meus atendimentos. Porque eu percebo em algum momento, eu dou direção, certo? E acho muito irresponsável, às vezes, as pessoas que ele realmente fala para a pessoa coisas que são direções irresponsáveis. Direção por quê? Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, chega a nós como líder, com a intenção de terceirizar. Qual que é a intenção de terceirizar? O que eu devo fazer? O que eu faço? E muitas pessoas, quando faz essa pergunta, nem todas são sinceras, porque dentro delas já tem uma decisão tomada. Mas muitos, a única coisa que quer fazer é transferir a responsabilidade, porque caso não dê certo, foi o pastor que mandou, foi o bispo que mandou. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu não sei, estou pensando em abrir um negócio, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Seria ótimo, maravilhoso, desde que, quanto isso está dentro de você, o quanto você está preparado para isso, quanto você está preparado para enfrentar os desafios de ser dono do seu próprio negócio. Quanto? Eu estou pensando, não está dando mais, eu cansei, eu estou pensando em sair desse emprego, o que o senhor acha? Também não acho nada. Por quê? Porque o bispo falou para mim que eu devia sair. E agora eu não consigo me encaixar. Foi uma direção que eu recebi. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso você pode levar para todas as áreas da vida, sentimental, espiritual. O que você acha? Não, seja responsável você para tomar suas decisões. Você vai receber direções, orientações, direcionamentos. E você precisa ter claro dentro de você, estude as consequências das decisões tomadas. Quais serão as consequências das decisões que eu tenho tomado? Olha como as coisas acontecem. Preste atenção que eu vou entrar num ponto bem delicado. Quem lembra da história de Sodoma e Gomorra? Quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra? Levanta a mão, por favor. Então, preste atenção. Sodoma e Gomorra, são duas cidades, Sodoma e Gomorra. São cidades que a prática do pecado, da imoralidade, da sodomia, do homossexualismo, do sexo imoral. Só para você ter uma noção, quando você lê, quando os anjos foram para avisar Ló e tirar Ló de lá, eles queriam pegar os anjos. Eles queriam abusar dos anjos. Olha o nível que chegou. Você acha que a cidade chegou a esse ponto do dia para a noite? Sim ou não? Começou com alguém que fazia no oculto, e daqui a pouco esse alguém foi disseminando a sua prática. Certo? Daqui a pouco a prática tomou conta
da cidade inteira, da comunidade inteira. E aí, tudo tem um nível de tolerância. Então, a prática alastrou e tomou conta da cidade inteira. Quando aquilo tomou conta da cidade inteira, a Bíblia diz que o cheiro, mau cheiro, porque o pecado para Deus tem cheiro, o mau cheiro subia diante das narinas do Senhor e se tornou insuportável. Então foi quando Deus disse: chega, agora eu vou destruir. E destruiu. Destruiu, tirou só Ló e a sua família. Então o que acontece? Esse tipo de ideia errada começa com alguém. O que eu preciso fazer você pensar aqui agora? Espera aí. Começou com alguém e depois ficou normal. Ah, mas todo mundo faz, essa é uma prática normal, é a cultura aqui. Legal. Mas o que está escrito aqui? Porque a consequência vai chegar. Quando é com um, é o indivíduo que vai ser tratado, mas quando é com a comunidade será tratada. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Não adianta criar leis, porque quando se cria uma lei, é como se aquela lei agora é permitido. Opa, não interessa se é lei ou não é, eu preciso saber o que está escrito. Não é porque é lei que eu vou praticar. Não é porque se criou uma permissão, eu preciso consultar a lei maior. O que eu estou mostrando para você? Que as suas escolhas vão muito além. Espera aí, antes de mais nada, eu preciso saber o que Deus pensa. Porque um indivíduo que erra sozinho, ele vai sofrer as suas consequências, quem está ao redor dele. Agora, uma comunidade, uma nação, todas as vezes que a nação de Israel se corrompeu, a nação inteira foi tratada. Às vezes, quando você pergunta assim: nossa, mas que coisa louca que aconteceu com os judeus ao longo da história, que destruição na vida desse povo, consequência das escolhas. Enquanto estava com um, Deus tratou com um. Quando entrou para a nação inteira, Deus tratou com a nação inteira. Quem está entendendo? Não é diferente. Então, eu preciso que você esteja comigo, porque o que eu estou te falando aqui é para a vida. É igual a história do filho, né? Pai, mas meus primos estão fazendo. Pai, mas meus primos vai. Pai, mas meus coleguinhas da escola vai, mas você não vai. Mas hoje todo mundo faz, mas não é o que eu tenho para você. Meu filho cresceu mais ouvindo não do que sim. Mais não do que sim. Por quê? Porque senão determinadas práticas ambientes iam se tornar comum para ele. Ia se tornar normal para ele. Sabe como é que o meu filho nunca foi para uma festa, para uma balada? Porque eu nunca liberei para ir na festinha da faculdade dos amigos. Não. Você sabe por quê? O senhor não é muito radical. Não, tem aqui um garoto que frequenta a escola da PAI, tem aqui um garoto que não pensa, tem aqui um garoto sem autonomia, tem um garoto que não conseguiu estudar, tem um garoto que não conseguiu se formar, tem um garoto aqui com problemas gravíssimos. Está vendo algum perturbado aqui? Sim ou não? Não. Por quê? Eu dizia assim para ele: sabe por que o papai não vai permitir? Porque se eu permitir esse, eu vou ter que permitir o outro. E depois eu vou permitir o outro, e depois eu vou permitir o outro. Isso vai se tornar comum na sua vida. E essa não é a vida que Deus tem para você. Está entendendo ou não? Por quê? Uma vez que você permite, ele vai e gosta. Entrou dentro dele. É igualzinho a história da liberação da maconha. Você já estudou realmente, na profundidade, as consequências da liberação da maconha em país que foi liberado? Porque sempre o argumento é assim: uma vez que a gente libera,
isso vai ser muito bom para a sociedade, vamos eliminar o gasto público com esse problema, só que mentira. Mentira. Você estuda, por exemplo, Amsterdã, o problema com jovens sem perspectiva de futuro, sem foco, depressivos, totalmente depressivos, improdutivos. O gasto é infinitamente maior, as consequências, inclusive ao governo, é infinitamente maior. Infinitamente maior. Mas se usa como uma liberação, mostrando os benefícios de tudo aquilo, que aquilo vai trazer um bem gigantesco a toda a sociedade, quando na verdade existe um propósito maior, pior por trás de tudo aquilo. Então, aí a gente olha, né? Quais as consequências? Quais as consequências? É igual a história antigamente acontecia muito, né? Porque os filhos entram nessa onda, nessa modernidade tudo. Às vezes, quando uma mãe me procurava e falava assim: não, bispo, a argumentação que ele tem para mim é que ele não é viciado, ele fuma de forma terapêutica. É o argumento que dava para a mãe. Esse é normal no país tal, de primeiro mundo, no país tal e tal e tal. Então, eu falei, tanto é, né, como se todo mundo hoje, esse problema grave que existe por aí, tivesse começado já no crack, na cocaína, né, tivesse começado lá na profundidade mesmo. Não, começou com o álcool. Devagarzinho, com o álcool foi aumentando, entrou para o cigarrinho, do cigarrinho entrou para onde? Para a maconhinha, entrou para... Você que manjava do assunto, qual é as portas? Mesclado? O que é o mesclado? Mistura de cocaína com maconha. Esse é o que você usava? Aí, ó. Olha o rapaz que entendia aqui do mesclado. Então, você vai entrando, e aquilo domina a sua vida. É igualzinho. Olha que coisa interessante. Os mais antigos vão lembrar. Os mais antigos assim, não tão mais antigos, que a gente não pode ficar tão antigo assim. Quem lembra das propagandas antigas do Marlboro, por exemplo? Lembra mesmo? Lembra como é que era, gente? Rapaz, achava um cara bonito, um galã, jogava um chapéuzão nele, botava ele montado num cavalo com ar de milha. Esse cara mostra, o vídeo era assim, emoção total, uma trilha, uma música top, e aquele cara correndo no pasto e laçando o boi e fazendo aquelas manobras. Aí depois terminava, ele com o cigarrão assim, apoiava, botava, acendia o cigarro, né? E aquela pose, todo mundo queria ser o cara do Marlboro, é ou não é? Nossa, o cara do Marlboro era Aí, o Hollywood, quem lembra? Fórmula 1, aquela emoção, ou outras propagandas de alta emoção, aventura, aquela coisa linda e tal. Todo mundo queria ser o cara do Hollywood. A minha mãe foi fumante. Quem lembra do Charme? Porque geralmente o Charme aparecia pessoas com elegância, né? Mulheres elegantes, bonitas, que acendia e era o Charme. E todo mundo queria ser aquilo. Não é verdade? Porque se contassem antes para as pessoas que aquilo ia causar câncer, que aquilo ia matar pessoas,
Mostraram só o lado lindo do negócio, todo mundo queria, por isso que a febre tomou, a indústria do cigarro se alastrou, enriqueceu, multimilionária. Todo mundo queria fazer parte daquele grupo, todo mundo queria ser o cara do Marlboro, todo mundo queria ser o cara do Hollywood, todo mundo queria ser o do charme. Só foram cair na ficha pela quantidade de pessoas que foram adoecendo e foram morrendo por câncer pulmonar. Ali caíram a ficha. Mas antes se vendeu uma imagem de perfeição. Venderam a imagem para a sociedade, que se você não fizesse parte daquele grupo, porque era charmoso, é aí que a garotada queria, porque a gente sabe, quem já foi fumante, eu fui fumante, que os primeiros tragos de cigarro, você não tem prazer nenhum nele. Para começar, cigarro não é gostoso. Mas você insiste, a mesma coisa o álcool. Quem bebeu a primeira vez, seja uma gota de cachaça ou de cerveja, não gostou. Não caiu no teu paladar, não. É amargo. O outro queima, desce queimando. Mas você vai lá, insiste, persiste, porque você tem que fazer parte daquele grupo. É bonito. Mas qual é a consequência disso? Quais são as consequências disso? Então, pessoas compram facilmente uma ideia e não param, baseadas no coletivo, né? Na escolha, na decisão, no momento de uma imagem, e não param para pensar nos problemas. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Os mais jovens talvez não estejam entendendo o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, queridos. Essas propagandas que nós estamos citando aqui, você pode buscar no YouTube, deve ter as antigas aí, deve ter o registro disso. Era a coisa mais emocionante do mundo. Todo mundo queria fazer parte daquilo. Todo mundo queria ser aqueles personagens, aqueles modelos, todo mundo queria ser. Só que nunca falaram as consequências. Nunca contaram o que aquilo ia provocar na sociedade. Quanta gente ia morrer por conta daquilo. Teve gente que já perdeu pessoas da família por conta de câncer pulmonar? Olha aí, olha aí. Quantas pessoas passaram a ter seríssimos problemas respiratórios? Problema no pulmão, problema respiratório, saúde totalmente. Então, nós precisamos, você precisa conseguir identificar as consequências das escolhas que você faz. Sempre parar e pensar nas consequências. As consequências das companhias que você anda, ou do padrão que você segue, padrão de pessoas que você segue. Tem consequência. É igual agora, tem uma era agora. Ontem, estava me contando a história, que é outra história, né, que a gente tem que pensar aqui. Hoje nós estamos numa era aí, que todo mundo descobriu a chave, o segredo. 5 chaves para mudar a sua vida. Você acha que é só 5? 3 segredos que vão transformar a sua vida. Você acha que é só 3 segredos? Sim ou não? Sim ou não? Tem 3 códigos que eu quero liberar. 3 códigos que eu quero liberar para você. Esse código vai mudar completamente a sua história. Você acha que tem esses 3 códigos? Sim ou não? Hoje eu estava vendo ontem, uma história que chegou, né? A pessoa fez um dos métodos aí muito conhecidos para formação de coach. Eu sempre falo sobre isso. Tudo é bacana, tudo que você agrega para a sua vida, que contribui, mas o dia que você achar que você pode colocar qualquer técnica, ferramenta,
acima dos princípios bíblicos, dos ensinamentos, o seu relacionamento com Deus, você já fracassou. Você já fracassou. Vai dar tudo, não importa quantas técnicas você tem, você fracassou. Não importa quantas ferramentas você conhece, você fracassou. Então a pessoa, o casal fez o curso de formação. Tem algum problema nisso, bispo? Não. Ok, fez o curso de formação, porque tem gente que acha que descobriu o mapa do tesouro. Não descobriu. É o que eu sempre falo, não importa quantas ferramentas você tenha ou conheça, se você não aprender a fé e aprender que você tem um mundo espiritual para você lidar, e o mundo espiritual você não lida com ferramentas, você já fracassou. Aí a pessoa fez, ok, tal, ideia bacana, temente a Deus, na presença de Deus, aí pega e vai trabalhar com alguém que está aí na mídia, que é dono dos códigos. Tem todos os códigos para arrebentar na vida, certo? Está entendendo ou não? Tem os códigos que faz com que você arrebente na vida. Vai trabalhar, e aí todos os princípios, a pessoa já deveria ter identificado que esses princípios não se quebram. Então agora, a pessoa não precisa estar na igreja, a pessoa não precisa tomar ceia em casa mesmo, e pode tomar ceia na sua própria empresa, no seu negócio, porque você é igreja. Você é igreja. Eu falei, vai dar ruim. Vai dar ruim. Primeira vez que falei, vai dar ruim. A experiência vai ser péssima. Resumo da história. Se arrebentou, se separou, cada um para um lado, casamento acabou, filho pequeno, a vida financeira que agora vamos explodir, ganhar milhões, explodiu, está arrebentado, destruído. Por quê? Porque quebrou princípios. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Tem princípios que você nunca quebra. Você não pode quebrar. Você tem coisas que a Bíblia é lei, não tem modismo. Não posso. Cuidado com a influência, cuidado com quem você segue, cuidado quais são os ensinamentos, cuidado, peraí. Não, mas tem gente vencendo, tem gente não vencendo, todo mundo vence em algum momento da vida. Eu quero ver terminar vitorioso, eu quero ver a pessoa terminar a jornada dela vitoriosa. É isso que eu quero ver. E agora, eu fiquei pensando assim, mas todas as ferramentas que aprendeu, por que não ajudou a colocar em prática, inclusive para que não acabasse o casamento? Não é verdade? Por que não colocou tudo isso em prática? Porque agora eu sei todas as ferramentas, eu tenho toda a instrução para isso. Mas por que eu não apliquei? Porque não funciona. As coisas funcionam desde que você esteja debaixo das potentes mãos do Senhor. Quem está entendendo? Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Está falando de Jesus, tá? Ele não apresentava, diga comigo, ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, diga comigo, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Presta atenção no que eu vou dizer para você, porque eu vou te correr aqui, tá? Você sabe, eu já fui cerca de 15 vezes para Israel. Em uma certa ocasião, numa dessas viagens, eu e a bispa
conversando com o nosso guia, que era um cara muito inteligente. Geralmente o povo judeu é um povo muito inteligente, muito estudioso. E você sabe que os judeus, eles já de criança, eles são preparados, instruídos, até os 12 anos, eles já começam a falar e ler a Torá publicamente aos 12 anos. Então, já na infância, eles são ensinados a ler. Só que tem uma coisa interessante: eles não creem no Messias. Eles não creem, aliás, desculpa, deixa eu corrigir. Eles não creem que Jesus é o Messias. Está entendendo ou não? E um dia nós perguntamos, conversando, mas e quanto a Jesus? Por que vocês não creem em Jesus? Porque na cabeça deles, o que acontece? Está enraizado dentro deles que Jesus não pode ser o Messias, porque o verdadeiro Messias viria com grande honra, glória e muitos outros atributos. Então eles não acreditam. Aí nós perguntamos, mas e Isaías 53? E o que Isaías profetizou? Que Isaías 53 fala somente sobre a vinda do Messias. E ele não teve resposta, ele desconversou, ele saiu da história, ele saiu daquilo. Então, o que acontece? Existem pessoas que passam por cima, ignoram por conta de uma cultura. Por conta de uma cultura, elas decidem com base na crença pessoal, ou em argumentos rasos, ou na sua cultura. Só que a consequência vem. A consequência vem. Por isso que eu não quero saber o que é bom. O outro está falando que é bom. Espera aí, deixa eu investigar. Eu. Quero saber comigo. Eles não aceitaram, porque eles idealizaram um Messias que não tem nada a ver com o Messias citado em Isaías, que Isaías profetizou. Então vamos continuar a leitura. No entanto, suas dores eram as nossas próprias, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, diga comigo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. Diga em voz alta, diga, e mediante suas feridas fomos o quê? Curados. Então, as pessoas leem, ouvem, os judeus estudam profundamente e não conseguem ver, porque estão fechados para a verdade, carregam crenças que estão enraizadas na cultura, estão presos a uma mentalidade rasa e religiosa. Espera aí, você prestou atenção no que eu te falei ou não? Sim ou não? Quer que eu bato mais forte um pouquinho? Mentir é pecado? Por que todo mundo mente? Ou pelo menos uma boa parte da pessoa passa por cima disso. Porque não acreditam no que está escrito. Isso aqui a gente pode levar para muitas áreas da vida. Existem coisas que está escrito, eu sei que está escrito, mas eu vou buscar uma resposta que me é conveniente. Que é conveniente às minhas vontades. Aquilo que eu quero. Olha, você pode encontrar o que você quiser. A gente pode fazer como muita gente pega a Bíblia e ele vai distorcendo, ele leva para onde ele quer para provar o que ele quiser fazer. Agora, não tem como fugir da consequência. Esse é o problema. Não tem como fugir do quê? Então eu preciso estudar as consequências. Eu preciso parar e estudar, peraí, como termina as pessoas que praticam isso? Como termina as pessoas que fizeram essas escolhas? Como termina?
tem consequências. Jesus veio a essa terra, ele foi à cruz, ressuscitou, e muitos crentes ainda negam com as suas atitudes. Muita gente nega Jesus através dos comportamentos incrédulos, desprezam, rejeitam a palavra, porque, eu acho que ela é verdadeira, mas não tão verdadeira assim. Ela é séria, mas não tão séria para ser praticada à risca. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé, estava todo mundo perdido, né? Inclusive nós. E Yahvé fez cair sobre ele, quer dizer, Deus fez cair sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Quer dizer, o pecado de todos nós. Então, muitos têm seguido o seu próprio caminho, a partir das suas próprias conveniências, decidem a vida em cima daquilo que acham que é certo. Agora, um vício, preste atenção no que eu vou falar para você. Um vício não é considerado como vício. Uma distração, repita isso comigo, diga: um vício não é considerado como um vício. Diga: uma distração não é considerado como distração. Diga: falta de foco não é reconhecida como falta de foco, mas pode acarretar danos irreversíveis na vida de uma pessoa. Então olha aqui para mim, acorda que eu vou falar uma bastante séria, só para você ter uma noção. De um caso que nós tratamos, que são os casos, a história de muitas pessoas. Olha o que acontece. Chegou um caso a nós, de alguém, de um homem, que estava aí firme na igreja, de repente começa a relaxar, começa a se desfocar, começa a se distrair, e adquiriu o vício, diga comigo, o vício da televisão. E esse vício o afastou da presença. Olha, simples, hein? Olha um vício. Vício, falta de foco. Às vezes não é tratado como vício, eu só quero relaxar. Só estou precisando relaxar, descansar. Então, a pessoa, ela alegava dizer porque não sabia porque a vida estava tão desorganizada e bagunçada. Eu não sei por que a minha vida está tão desorganizada, eu não sei por que a minha vida está tão bagunçada. Então, ele viciou na televisão, séries, filmes, dizia estar estressado, então, sentia no direito de chegar em casa, deitar no sofá e assistir filme para desestressar. Então, tudo que ele queria é chegar em casa, tirar a roupa, sentar no sofá e assistir televisão. O vício da televisão. Aquilo foi tomando conta da vida dele. Quais são os problemas? Não priorizava mais a Deus, não conseguia tirar tempo para meditar, para orar. Passou a vir à igreja somente aos domingos, deixou de participar dos cultos durante a semana. Com esse hábito de assistir televisão, a esposa dormia mais cedo e com isso ele ficava até mais tarde e a esposa dormindo mais cedo. O que acabou? A intimidade entre o casal. O casal não tinha mais intimidade, o casal não tinha mais proximidade, não se relacionavam intimamente. No trabalho, ele passou a ter um desempenho ruim. Por quê? Dormia tarde, ele 1h30, 2 horas, tinha dia que 2h30, né? Comia na madrugada, porque enquanto eu estou acordado eu estou comendo, e aí engordou 15 quilos, levantava pela manhã, destruído, cansado, entrou num ciclo destrutivo. Por quê? Num ciclo destrutivo, viu os colegas de trabalho sendo promovidos, correndo, e ele correndo o risco de ser dispensado, porque já não tinha rendimento, já não tinha produtividade.
O filho mais velho, vendo o comportamento do pai, começou a imitar o comportamento do pai. Então o filho queria ficar até mais tarde na televisão, aí não tinha desempenho, estava cansado, não tinha desempenho escolar, e aí começou a desandar também a vida do filho no mesmo sentido como o exemplo do pai. Quando foi mostrado tudo isso, porque às vezes a pessoa diz assim, não sei porque minha vida está tão bagunçada, sabe, vamos lá, deixa eu fazer aqui fazer uma varredura aqui na tua vida, vamos fazer aqui como é que fala, um diagnóstico, vamos fazer um diagnóstico. Que hora que você acorda? O que você faz quando você acorda? Depois que você acorda, vamos diagnosticar a tua agenda aqui. Vamos ver o que é feito na parte da manhã, vamos ver o que é feito na parte da noite, vamos ver o que é feito depois do horário, o que você está fazendo. E se tornou um vício, porque a pessoa, quando estava no trânsito, ela até se via, não via a hora de chegar. Às vezes está no trabalho, ela não via a hora de chegar em casa, porque ela queria desestressar, ela queria relaxar. Só que esse relaxar estava destruindo com a vida de um modo geral. Esse vício era falta de foco. Quando foi feito o diagnóstico, orientado, mostrado tudo o que estava errado, está simples. Não tinha uma causa sobrenatural. Não tinha uma maldição, uma macumba que foi feita. Tinha o Zika vírus. Tinha que arrancar. Mentira, indisciplina, preguiça, falta de foco. Quando foi feito o diagnóstico e mostrou tudo que estava errado, a rotina, a disciplina, é como eu disse nas últimas semanas, espera aí, por que minha vida não está onde eu gostaria de estar? Você sabe, só você parar e ser honesto, verdadeiro, fazer isso aqui, que hora que você acorda? Por que a minha fé não está onde eu gostaria que ela estivesse? É simples, como é que você alimenta a sua fé? Quando você alimenta a sua fé? De que maneira você alimenta a sua fé? Quando você para ler? Quando você para meditar? Quando você para orar? Não, mas porque meu casamento não está como eu gostaria. É simples, para. O que você tem cultivado? Como você tem cultivado? Como é que você tem cultivado, investido no seu casamento, no seu relacionamento? Como é que você cuida do seu casamento? Como é que você cuida da tua esposa? Como é que você cuida do teu marido? Como é que você trata? Como você trata seus filhos? Eu não tenho energia. Tá bom, você não tem energia. O que você come? Que hora que você come? Que tipo de atividade você faz? Está simples, gente. Está simples. Está simples. Só que eu preciso ser honesto, verdadeiro. Eu preciso governar. Eu preciso olhar as consequências. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, quais são as consequências que eu terei? Para o bom, para o bem e para o mal. Porque quando a gente começa a acertar, espera aí, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo e eu estou acertando, estou evoluindo, se eu continuar a intensificar, quais as consequências eu terei? Sabe a pergunta que eu fiz sexta-feira? Quem quer um ano novo? Deus amado. Quem quer um ano novo? Não quer mesmo? Tá. Quem começou a fazer pelo menos uma coisa nova esse ano? Nem todo mundo. Mas eu quero novo. O que eu comecei? O que eu incorporei novo na minha vida? O que eu já comecei a fazer? Que me faz sair daquela disciplina, do ritmo do ano passado. O que eu já estou fazendo? Porque senão vai se repetir. Mesma disciplina, mesmo comportamento. Queridos, quando foi dado o diagnóstico e esse cara consertou tudo, começou a organizar a vida,
ele fala que o que aconteceu em pouco mais de 30 dias na vida dele, ele atribuiu como um milagre. A reviravolta que aconteceu quando ele foi consertando cada ponto, foi colocando disciplina onde estava totalmente indisciplinado. Ele diz, é um milagre a mudança, é um milagre a transformação. Claro, muda tudo. Por quê? Ele estava sem foco, aquilo estava roubando a energia dele, porque ele só conseguia fazer aquilo com a desculpa do desestressar, relaxar. E aí não estudava, não meditava, não vinha na igreja, não vinha no culto, não investia no relacionamento. A esposa vai dormir cedo, não tinha relacionamento dentro do casal. Os filhos não cultivavam o relacionamento. Foi mudando tudo. E quando ele retomou, ele diz, é como se tivesse acontecido um milagre na minha vida. Com decisões que trouxeram consequência, porque consequência pode ser bom, pode ser ruim. Porque os passos da fé de Abraão falam ali de 6 passos que ele deu, que o texto diz assim, em consequência, isso lhe foi imputado como justiça. Em consequência essa escolha, em consequência essa fé, isso lhe foi imputado, creditado como? Não estou gostando desse culto não. Porque o meu problema não é esse. Qual é então? O teu problema não está fora de você, é só a consequência. O problema está em você. O que você colhe fora é a consequência de algo que está dentro. Então a gente precisa parar, olhar para dentro e dizer assim, o que eu preciso? Só tenho essa vida, ela está passando. Posso falar uma coisa para você? Tudo está mudando. Você já aprendeu que o seu corpo está mudando, as suas células se renovam todos os dias, as suas unhas são renovadas a cada semana. Aí você pode prestar atenção que as suas unhas passam, senão você tem que cortar para ficar só a nova, porque as suas unhas vão crescendo, seus cabelos. O seu corpo, internamente e externamente, você está passando por mudanças. Agora, por que você não vai mudar? Nós estamos em mudança. E nós precisamos, se o meu corpo, as minhas células estão mudando, tem células se renovando o tempo todo, tem células envelhecendo, eu preciso mudar, eu preciso me renovar, eu preciso entrar de cabeça. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé, de Deus, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Embora o Senhor tenha feito diga comigo, como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Espera aí, está claro? Aí onde o senhor quer chegar? A profecia de Isaías é muito clara sobre Jesus. Você olha isso aqui, tudo isso se cumpriu em Jesus. Agora, por que não crer em Jesus? Porque eu idealizei. Eu imaginava que vinha num pacote, e veio num outro pacote que eu imaginava. O que as pessoas têm feito? Eu achei que fosse assim, eu achei que fosse assado. E ignora o que está óbvio.
O Senhor Jesus foi o maior exemplo de ofertante. Aliás, Deus foi o maior exemplo de ofertante através do Senhor Jesus. Deus foi. E aí algumas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de ofertar para o reino, ofertar seu talento com atitude generosa. As pessoas têm a maior dificuldade. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim: quando eu estava no mundo, eu podia gastar numa noite 30, 40, 50 mil. Hoje eu tenho, até bem poucos dias atrás, se falasse de 100 reais para uma oferta na igreja, me incomodava. Prestou atenção ou não? Para o mundo, para o pecado, não tem limite. Eu faço 50, 30, 40, 50 mil. Eu alimento a minha carne o quanto ela me pedir. Mas hoje, para o reino, ai, que absurdo. Porque coisas não mudaram. Porque muitos não entenderam que ninguém pode dar mais do que Deus. Ninguém. Quando fala de oferta, nunca se esqueça que Deus foi o maior exemplo de oferta. Jesus é o maior exemplo de oferta, de doação, de generosidade, de entrega. Ele foi uma oferta. Querido, você pode ter uma vida incrível, uma vida poderosíssima, se tomar decisões em cima do que você lê na palavra. Eu estou acabando de ler para você. Os judeus não esperam o Messias porque acham que o Messias veio. Eles idealizaram. Agora Isaías, que é um livro que eles usam muito, que é um profeta que eles creem muito, escreve Jesus de ponta a ponta, mas eles não creem. Por quê? Porque idealizaram algo. E agora não se abre. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ele levou sobre si, diga comigo, ele levou sobre si. Ele levou o pecado, as maldições, as enfermidades, a miséria. Jesus passou coisas terríveis para que nós fôssemos salvos. Agora, espera aí, tem uma outra coisa que é uma questão de fé. Você só luta pelo que você acredita. Você só luta, toma posse daquilo que você acredita, e você só rejeita aquilo que você acredita. O que acontece? Às vezes a gente aceita situações que seria nada mais do que um teste de fé, nada mais do que um simples teste de fé, a gente aceita passivamente as coisas como se fosse força, vontade de Deus e força do destino. Quem assistiu o vídeo lá que nós postamos do 30 anos de memorial? Então, ali tem uma história, né? A primeira vez que o Murilo teve uma crise convulsiva, que poderia ter causado lesões destrutivas naquela criança, e todo o diagnóstico que foi feito a partir dali, não só com a convulsão, a epilepsia, o bronquite, asma, e uma série de outras coisas que ele foi diagnosticado. Se ele foi diagnosticado a tomar Gardenal pelo resto da vida, a mãe poderia ter aceitado aquilo passivamente, é o que os médicos disseram, é isso e acabou, ou poderia ter se levantado como ela se levantou e partido para a fé, oração, jejum, profetizando sobre a vida daquele filho, rejeitando, lançando Isaías 53, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades que está no corpo do meu filho, não pertence a ele. Vai para Ezequiel 37, vale de ossos secos, profetiza, e aquele garoto, todos os diagnósticos foram contrariados, todos, por conta de uma escolha de fé. Na época tinha outros garotos que teve o mesmo problema, inclusive conhecidos, que foi fazer tratamentos convencionais e nunca se tornaram
crianças com autonomia. Nunca evoluíram de forma a ter total autonomia na vida, para se casar, se formar e etc. Por quê? Porque é uma questão de fé. Quando ela sofreu o acidente, o braço do Murilo foi arrancado naquele acidente, o diagnóstico também inicial é que teria que amputar o braço. Então você aceita passivamente, ou vai para a Bíblia e começa o processo de oração, vai para a palavra profética, Ezequiel 37, Senhor, o Senhor é o Deus de Ezequiel 37, o Senhor me deu um filho perfeito, o Senhor me deu um filho com o braço perfeito, eu não aceito meu filho perder esse braço, o Senhor é o Deus que trouxe à existência no vale de Ossex aquilo que não existia, o Senhor pode formar carne, o Senhor pode fazer crescer os tendões, o Senhor pode fazer crescer células, o Senhor pode reconstruir o braço do meu filho, eu não aceito o meu filho perder o braço, restaura o braço do meu filho, meu Deus, porque enquanto eu te servir, enquanto eu viver, eu vou falar da tua glória, eu vou falar do teu nome, eu vou glorificar o teu nome, eu vou testemunhar da tua grandeza, Senhor. A ele, o que eu quero mostrar a você, fé ou é ativa ou ela vai ser passiva. Aceito tudo passivamente, mesmo estando escrito o que o Senhor fez, o que Ele levou, o que Ele operou, mas eu estou passivamente vivendo um dia após o outro, deixa a vida me levar. Esse é o problema. Ai bispo, eu não tenho essa fé, investe nela. Investe nela. É ela que vai mudar a tua história. Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado? Então você precisa ir para a fé do sobrenatural. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, portanto ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores o quê? Lembra da famosa oração do Senhor? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está aqui, ó, os detalhes de como ele viria, como ele morreria, o que aconteceria, mas como é que a pessoa olha para isso e diz, não, não é ele. Ué, então quem é? Quem é então? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam, o quê? Olha lá, Isaías se cumprindo. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta, o quê? Você acabou de ler inteiro comigo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pessoalmente levou as nossas doenças. Ele só veio cumprindo o que foi profetizado sobre ele. Tudo que foi profetizado, tudo aquilo que foi profetizado anos atrás se cumpriu. Lá estava curando, libertando, mudando vidas, transformando pessoas, a vida de pessoas que se submeteram a ele. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Você sabe, resgate é uma quantia que se paga pela liberação de um cativo. Ele pagou um preço alto pela liberação, nos tirar da escravidão do pecado. Isso é resgate. Ele nos resgatou. Jesus nos resgatou, Jesus comprou com o seu sangue inocente e puro, nos curou, nos libertou, nos restaurou e foi o nosso substituto. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos, o que está escrito aqui?
Justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Jesus tomou o nosso lugar no pecado para que pudéssemos tomar o seu lugar na justiça. Bispo, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Você está aqui com a consciência plena, com a consciência relativa, ou com a consciência totalmente disfuncional? Porque é a sua consciência que vai... Quanto você está aqui? Porque se você estiver plenamente aqui, você está entendendo que o resumo disso é: se Jesus levou toda a maldição, o espírito do fracasso, da derrota, do pecado, da miséria, da vergonha, da doença na cruz, por que você vai carregar tudo de novo? Porque você vai carregar tudo novamente. E aí é que entra a nossa fé. Aí é que entra a nossa fé para dizer assim: não, eu sei o que está escrito, eu sei o que Jesus fez, eu sei o preço que Ele pagou, e eu sei que eu não tenho que carregar aquilo que Ele já carregou. A expressão justiça de Deus está relacionada com a vontade e a natureza do Pai. E significa que agora nós estamos no lugar onde a vontade de Deus sempre foi que estivéssemos. Consequentemente, nós temos a natureza de Deus. Cristo nos redimiu, diga comigo, da maldição da lei. Quando se tornou o quê? Maldição em nosso lugar. Ele se tornou o quê? Maldição em nosso lugar. Pois está escrito, diga comigo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Por que eu vou caminhar em maldição hoje? Por que eu vou aceitar maldição hoje? Ele se tornou maldição em nosso lugar. Por isso que você precisa se levantar e tomar o seu lugar. Você precisa se levantar, tomar o seu lugar, viver de forma diferente, com foco, fazendo a vontade de Deus, para que isso se cumpra na sua vida. Vamos lá, porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diga comigo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Vamos repetir? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Para quê? Pela sua pobreza, o quê? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem... King James, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. É outra decisão. Aceite ou não, a pobreza será uma escolha. Não, eu não escolhi. Não, mas quanto eu acredito? Porque quando você diz assim, eu não nasci para viver uma vida próspera, eu não nasci, eu venho de família humilde, eu venho de família boa, as crenças estão todas erradas. Estão todas erradas. Espera aí, eu nasci pobre. Diga comigo, mas não vou morrer pobre. Eu nasci nesse contexto, mas não vou morrer nesse contexto. Eu nasci nessa realidade, mas não vou morrer nessa realidade. Olha a diferença. O quanto eu acredito. Quando uma pessoa não acredita que pode viver uma vida próspera, abençoada, feliz, saudável, provavelmente
Eu vou dizer o que acontece com a pessoa que não acredita. Ela critica quem acredita. Geralmente ela critica. Ela critica as pessoas que acreditam, as pessoas que estão vivendo, ela vai criticar. Porque não está dentro dela. E quando a pessoa, ela se abre, peraí, se está escrito, isso tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, Senhor, ajuda nesse processo de renovação da minha mente. Me ajuda a me libertar dessas crenças erradas. Ore. Deixa eu dizer uma coisa a você. Presta atenção. Quando o povo estava na jornada em direção à terra prometida, eles estavam no deserto. O que Deus mandava para eles no deserto, para que eles se alimentassem? Maná era o destino deles ou a provisão? Presta atenção. Se o maná era a provisão, o destino era o quê? Era a terra prometida. Quando você lê Deuteronômio 8, você vê o que seria a realidade deles na terra prometida. Edificado boas casas, aumentado os rebanhos, multiplicar o ouro, multiplicar a prata e tudo quanto tinha. Diga comigo, louvado seja Deus pelo maná. Mas maná é provisão, não é destino. Está entendendo ou não? Pare de tratar maná como destino, porque maná é provisão. Tem gente tratando o maná como se fosse o seu lugar final. O maná era ensinamento, era treinamento. Tanto que eles tinham que aprender a confiar. Maná, o período do maná, por isso que você tem que aprender a obedecer no maná, porque o período do maná Deus não deixava guardar. Viu? Diga comigo, no maná não era permitido guardar. Quando eles tentavam guardar, o que acontecia? O que acontecia? Porque ele estava em treinamento. Agora você vai aprender a depender, você vai aprender a ser fiel. Se você não é fiel, você não entra na terra prometida. O maná não é o destino de vocês, o maná é provisão. Eu estou levando vocês para a terra que mana leite e mel. Lá vocês vão ter fartura, lá não vai faltar nada para vocês. Lá vocês vão aumentarão o ouro, a prata, os bens, as riquezas, os rebanhos. Vocês vão habitar boas casas. Lá vocês terão em abundância. Querido, é uma escolha. Alguém é obrigado a ir para o céu? Você escolhe se você vai. Não é uma obrigação. Andar em bênção e a maldição também é uma escolha. Está lá em Deuteronômio, eles colocam diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. É uma escolha. Nós escolhemos. Então é você quem vai fazer a escolha. Só que você precisa entender as coisas. Às vezes a gente está aí vivendo o período da provisão e tratando como destino. É só um processo. O que o senhor está trabalhando comigo agora? Você sabe o que você precisa aprender a perguntar para Deus? Somente você que não está onde gostaria de estar. O que o senhor está me ensinando agora? Fala isso, o que o senhor está me ensinando agora? Porque tem um ensinamento, de tudo tem um ensinamento. A gente precisa parar e entender o que o senhor está me ensinando que eu não estou entendendo. Me ajuda, abra os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu quero passar pelo processo. Eu quero entender para passar e sair logo dessa realidade que eu estou hoje. Muitas coisas, como disse anteriormente, Jesus veio num embrulho diferente e o povo não gostou daquele embrulho. Aí rejeitou.
Sabe que às vezes a bênção chega para você, não chega naquele pacote que você gostaria. Está entendendo ou não? Às vezes não chega naquele pacote que você gostaria. E aí é onde muita gente rejeita. Na nota da Bíblia King James, diz assim, ó, Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo o crente, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser, o quê? Enriquecidos. É um grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã até o glorioso retorno do Senhor Jesus. Isso tem que entrar dentro de você. Você sabe por que isso tem que entrar? Porque a Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser vos será feito. Se a palavra não está aí, não vai acontecer. Olha João, amado, diga comigo, desejo que te vá bem. Lê você. Algumas coisas ou em todas as coisas? E que tenhas, assim como vai bem o quê? Então, amado, desejo-te que vá bem em todas as coisas. Algumas coisas ou todas? Assim como vai bem a tua alma, assim como vai bem a tua saúde. Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem sucedida em tudo tudo o que empreenderes, assim como próspera a sua alma. Deixa eu voltar um negócio aqui, ó. Volta esse versículo, por favor. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde. Quem quer boa saúde? Sejas bem sucedido em tudo que empreenderes, tudo que você empreender, você seja bem sucedido, assim, diga comigo, como é, o quê? Ponto de partida é prosperidade da alma. Alma próspera, vida próspera. Alma miserável, vida miserável. O ponto de partida para toda prosperidade é uma alma próspera. Assim como é próspera a tua alma. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo o quê? Herdeiros segundo a promessa. Sabe aquelas 7 promessas que foram feitas a Abraão? Nós somos herdeiros dela. Se sois de Cristo. Se sois de Cristo. É isso. Quem entendeu até aqui? Eu teria mais coisas para ler, mas eu quero orar com você. Fique em pé, por gentileza. Eu começo fazendo algumas perguntas para você. Você quer a vida que Jesus conquistou na cruz? Sim ou não? Com seus olhos fechados. A consequência da decisão em cima da fé viva é a vitória. Toda consequência é a vitória. Você não terá nada diferente daquilo que acredita, por isso que você precisa acreditar em tudo que você está ouvindo. A fé sobrenatural o leva a um lugar onde jamais imaginou chegar. A fé sobrenatural o leva a obter resultados que todos dizem ser impossível. A fé sobrenatural o leva a viver experiências em Deus que todos afirmam que jamais viveria. É isso que faz a fé sobrenatural. A leitura no livro de Efésios, capítulo 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo,
e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa, satisfazendo as vontades da nossa carne, né? Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar. Diga comigo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que as regiões celestiais nos conhecem e nos reconhecem. O mundo espiritual nos conhece, nos reconhece. Olha que coisa incrível. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos obra das mãos de Deus, obra dele, criada em Cristo Jesus, para que façamos as obras que Deus predestinou, planejadas de antemão para nós, que devemos andar vivendo a boa vida. Diga comigo, que devemos andar vivendo a boa vida que Ele pré-arranjou e preparou para nós vivermos. Boa vida, boa vida. Diga, Deus tem uma boa vida. Tome uma decisão aqui hoje. Comece a falar para você: eu vou viver essa boa vida que Deus tem para mim. Eu vou viver essa vida poderosa que Deus tem para mim. Tudo que Ele levou na cruz, tudo que Ele carregou, as maldições, o pecado, Ele carregou todas as dores e enfermidades. Eu vou viver essa boa vida, eu não aceito diferente. Eu não aceito mais, eu não vou me conformar com uma vida medíocre. Eu não vou conformar com uma vida pequena. Eu não vou me conformar com resultados medíocres. Eu não vou me conformar a passar a viver tudo aquilo que o Senhor levou na cruz. Eu não vou me conformar servindo a um Deus tão grande, tão poderoso, desfrutar de tão pouco da grandeza desse Deus. Eu não vou me conformar. Se Ele levou, eu não vou levar de novo. Se Ele levou, se Ele carregou, eu não vou carregar de novo. Essa é uma escolha que eu faço. É uma escolha, a vida é uma escolha. A escolha que você faz tem consequências. Então faça escolhas poderosas. Faça escolhas. Talvez tenha área da tua vida que você já abriu mão. Parece que você não vai viver mais. Parece que não é o que Deus tem para você mais. Não, mentira. Ele tem plenitude para você. Ele tem vida abundante para você. Ele tem uma vida gloriosa para você. Pode colocar em oração agora e dizer: tudo que não tem caminhado na minha vida vai caminhar. Aonde eu não tenho vencido, eu vou vencer. Aonde eu não tenho prosperado, eu vou prosperar. Nada vai ficar do mesmo jeito. Nada. Em nome de Jesus. Se você já tinha desistido de algo, se levante e diga: não, eu não desisti. Em nome de Jesus, eu não desisti. Em nome de Jesus, eu não desisti. Chega. Em nome de Jesus. Se você tem uma enfermidade, você tem um problema de saúde, e talvez os médicos disseram que não tem cura, não tem jeito, não tem o que fazer. Não, Ele levou. Diga para você mesmo: Ele levou. Tem cura em Jesus, e eu não aceito diferente. Eu não vou levar aquilo que Ele já levou na cruz. Em nome de Jesus, eu não aceito mais.
em nome de Jesus. Você vai se levantar. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, tem que se cumprir. Talvez você já se conformou, em nome de Jesus. Diminuiu os seus sonhos. Você talvez já diminuiu os seus sonhos, porque parece que você não vai chegar lá. Mentira. Se levante, resgate os seus sonhos e diga: eu vou viver, eu viverei, eu viverei, eu viverei todos os meus sonhos, eu viverei. Eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, eu creio. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, eu estou me levantando, em nome de Jesus. Talvez você já se conformou em ser pobre, porque parece que Deus não tem prosperidade para você. Mentira, mentira, Ele tem. E diga: em nome de Jesus, eu creio. Ele vai me dar visão, Ele vai me dar revelações, Ele vai me dar ideias, em nome de Jesus. Talvez você já se conformou a estar numa posição, num nível que não é o que Deus tem para você. Se levante aqui hoje, se levante aqui hoje, em nome de Jesus. Se levante na fé para dar a volta por cima, em nome de Jesus. Nos últimos dias, Deus tem falado muito sobre isso. Você pode vencer tudo que tem te vencido, você pode vencer o que tem vencido a maioria, você pode se levantar para viver o sobrenatural, em nome de Jesus. E eu quero determinar, em nome de Jesus, hoje é manhã de mudança na tua vida, hoje é manhã de milagre na tua vida, hoje é manhã, em nome de Jesus, para você dar a volta por cima, em nome de Jesus. Chega, em nome de Jesus. Profetiza, 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 profetiza. Esse é ano de você viver o sobrenatural. Profetiza, profetiza. Esse é o ano de você viver o sobrenatural. Profetiza. Hoje é o ano de você viver o sobrenatural. Diga: eu vou viver o sobrenatural. Eu viverei o sobrenatural. Eu viverei. Eu viverei. Eu viverei o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abra os seus olhos. Nós vamos nos levantar num espírito de fé, de oração poderoso, concordância com você. Talvez você tenha aí situações que você já se conformou. Parece que é isso mesmo. Parece que Deus não tem esse propósito com você, você crescer nessa área. Talvez você já se conformou, tem um problema de saúde, e pelos diagnósticos, pelos tratamentos que você vem fazendo ao longo do tempo, parece que é isso mesmo. Não, você tem que aceitar e conviver, porque não tem outra alternativa. Não tem. Tudo que você se levantar e dizer: não, eu não vou me conformar, eu não vou aceitar, eu acredito no que está escrito na palavra, eu acredito no poder da fé, eu acredito no sobrenatural, eu acredito, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida. E eu quero que você que tem um problema de saúde e não aceita mais esse problema de saúde, eu quero que você levanta a sua mão, que eu vou pedir os obreiros, o batalhão da cura vai até você. O batalhão que foi ungido para orar pela cura, ele vai até você e vai orar por você, vai colocar as mãos sobre você. Vai lá, gente, vai lá. Depois eu vou orar por outros, depois eu vou orar. Em nome de Jesus, saiba o que é, informe o que é, e entre em oração com ela. Diga: eu estou entrando em oração com você, eu estou entrando nessa guerra com você, e você vai vencer esse problema, você vai vencer, em nome de Jesus. A unção da cura, a unção de milagre nesse lugar, em nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, se o Senhor levou sobre si na cruz, eu declaro em nome do Senhor Jesus, o milagre acontecendo, meu Pai, começando hoje. Chega! Em nome de Jesus, entra, meu Deus, entra com a unção do sobrenatural, entra com a unção do sobrenatural, entra com a unção do sobrenatural,
espiritual. Entra, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero milagre na vida dele, eu quero milagre na vida dela. Eu profetizo em nome de Jesus. Seja curado aqui hoje, seja curado aqui hoje, seja curado aqui hoje em nome de Jesus. Seja curado aqui hoje em nome de Jesus. Seja curado aqui hoje, seja curado em nome de Jesus. Isso, 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 em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, assuma o compromisso com essa pessoa. Obreira, assuma o compromisso com ela. Assuma um compromisso com ela. Eu vou orar com você. Isso aí vai mudar. Eu vou orar com você. Se precisa orar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu vou orar com você. Se for preciso orar 7 semanas, eu vou orar com você. Em nome de Jesus, eu vou orar com você. Em nome de Jesus. Se tem outras pessoas que não seja a área da saúde, tem situações que você diz assim: eu quero ajuda em oração, porque parece que eu não vou romper nessa área, parece que eu não vou vencer nessa área, mas hoje eu creio, eu creio, eu creio. Levanta a tua mão, seja ela qual for, levanta a mão. Vai lá, agora todos os obreiros, pode ir, todos os obreiros, vai lá, acha ela, acha, vai lá, ora com ela, seja qual for, pergunte o que é, se ela puder te falar, você vai entrar em concordância específica com ela. Isso, obreiros, vai lá, vai lá, vai lá. Tem muita gente com a mão levantada. Isso, fica até ele chegar até você, até ele chegar até você, em nome de Jesus, até ele chegar até você. Não abaixe a mão, até ele chegar até você. Você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Todas, 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 todas. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a unção do sobrenatural. Eu declaro a unção do sobrenatural. Eu declaro a unção do sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro a unção do sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus. Depois que ele orar, você abaixa a mão. Enquanto ele não orar com você, você não abaixa. Deixa ele chegar até você. Isso. Qual é a situação? Em nome de Jesus. Tem bastante gente com a mão levantada. Vai lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus vai movendo agora céus e terra. Meu Deus vai movendo céus e terra. Senhor vai movendo céus e terra. Senhor vai movendo céus e terra. Senhor vai movendo céus e terra. Vai movendo. Eu declaro milagre na tua vida. Eu declaro sobrenatural na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: seja curado, seja liberto, seja abençoado. Eu abençoo a tua casa, a tua família. Eu profetizo sobre a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo. Talvez você tenha alguém que você quer da sua família, que você quer oração por ele. Se coloca no lugar dele, peça oração, pega. Eu quero orar pelo meu filho, eu quero orar pelo meu neto, eu quero orar por alguém, eu quero oração por ele. Eu me coloco no lugar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, eu quero profetizar. Faça nessa manhã, se está escrito, meu Deus, se está escrito, tem que se cumprir. Eu profetizo milagre na vida dela. O que não tem andado na vida dela vai andar. O que não tem fluído na vida dela vai fluir. A área, meu Deus, a área que não tem prosperado vai prosperar. A área que não tem prosperado vai prosperar. A área, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se conforme. Tem gente com a mão levantada ainda. Vai nos cantos, tem gente com a mão levantada ainda. Procura lá nos cantos. Tem gente com as mãos levantadas, obreiros. Tem gente com as mãos levantadas. Deus que faz o surdo ouvir. Vida está dentro de mim. Céus e terra vai se mover em teu favor. Céus e terra vão se mover em teu favor. Céus e terra vão se mover em seu favor. Céus e terra, envia essa unção aqui, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica. Glorifica o teu nome. Glorifica. Oh, aleluia. Seja curado, seja abençoado. Que portas sejam abertas hoje, em nome do Senhor Jesus.
Que o milagre na tua vida aconteça aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Receba, receba. Não, é plenitude, é todas as áreas da tua vida. Deus tem uma vida gloriosa, uma vida poderosa, incrível. Aleluia. É isso que Deus tem para você. Receba, receba. É o Deus do sobrenatural, é o Deus do sobrenatural, é o Deus do sobrenatural. Ele opera o sobrenatural. Receba aí a unção do sobrenatural. Receba a unção do sobrenatural. Receba a unção do sobrenatural. Receba a unção do sobrenatural. Receba. Em nome de Jesus. Coloque dentro de você todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida vai fluir. Todas. Não haverá uma sequer. Não haverá uma sequer. Em nome de Jesus. Se veja glorificando o nome do Senhor. Se veja testemunhando da sua cura, da sua libertação, da transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, seu casamento, seu financeiro. Se veja testemunhando. Se veja. Deus é Deus. Ele não mudou. Se veja. Às vezes a gente vai aceitando, se conformando. Parece que é aquilo mesmo. Para. Não se esqueça que maná é providência. Não é o seu destino. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas Deus tem plenitude para você. Todas as áreas da sua vida. Suba o nível da tua fé. Para de aceitar, porque parece difícil, então eu vou aceitar. Parece difícil, eu vou me conformar. Não. Se levanta e se veja testemunhando, se veja glorificando o nome do Senhor. Eu sei que muitas coisas estão sendo definidas aqui hoje. Eu sei que tem muitas coisas sendo mudadas aqui hoje. Eu sei que tem muitas coisas sendo liberadas no mundo espiritual aqui hoje. Só acredite. É em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio em ti. Creia. Não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Creio em ti. Temer porque se estou guardado, eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier. venha o que vier, irás prover de novo. Diga, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Não vai. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus.
Eu quero que você sente na sua cadeira e feche seus olhos. Não perca, não se distraia com seus olhos fechados. Eu quero que você abra os seus olhos, os olhos da fé. E você vai se enxergar testemunhando tudo que você apresentou em oração aqui hoje, que os obreiros concordaram com você em oração. A sua cura, você que estava enfermo, o médico dos médicos, o Deus que está acima da medicina, da ciência, o Deus do sobrenatural, Ele te cura nesse dia. E você vai testemunhar. Eu quero que você veja com os olhos da fé toda a sua família. Você vai ser aquela peça que vai influenciar seus parentes, seus familiares, toda a sua família salva. Veja, você é aquela pessoa que vai influenciar com o seu testemunho de vida seus amigos, seus funcionários, seus clientes. Meu Deus, que coisa linda! As pessoas querem o seu Deus, quer a sua fé. Veja toda a sua família salva nesse altar. Se veja crescendo, prosperando, crescendo assim de forma sobrenatural, assustadora. Deus está fazendo isso. Você tem unção para ir muito além de onde está. Enxerga. Às vezes a gente se conforma porque parece difícil, parece que eu já orei por isso, mas não aconteceu. Não, ora de novo, faz de novo, faz outra vez. Se levante em oração, põe mais força agora. E vai acontecer. Vai acontecer. O que não aconteceu antes vai acontecer. O que você não viveu antes vai viver. Deus vai te dar visão, sabedoria, um alto nível de discernimento. Veja. Não diminua os seus sonhos, aumenta a sua fé. Não diminua os seus sonhos, aumenta a sua fé. Às vezes a gente vai diminuindo os sonhos, quando deveríamos estar aumentando a fé, alimentando essa fé, botando fogo nessa fé. Aumenta ela, põe fogo nela. Você vai ver a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus na sua vida. Ah, que lindo. Pode falar no teu espírito que você vai testemunhar. Você vai contar das maravilhas de Deus. E coloque dentro de você: deserto é só lugar de passagem. Maná é só provisão, não é destino. Viu? É só provisão, não é destino. Destino é terra prometida. Você vai passar, aprender os ensinamentos do maná, ser fiel no maná, honrar a Deus no maná, no deserto. Porque maná é só provisão, você vai para o destino. Aprenda isso.